Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero dar continuidade aqui ao nossa aula, né? Breve, mas eu acredito que vai ser bastante produtiva, né? E vai também ajudar muita galera aí da escola dominical, tá bom? Nosso objetivo aqui é trazer um conhecimento, tá bom? Trazer um conhecimento a mais para você que é professor da EBD. Hoje eu quero falar sobre teologia sistemática, tá bom? Uma coisa que nas nossas lições a gente observa que a gente trabalha muito mesmo, alguns temas, sempre envolvendo a teologia sistemática. É claro que como nós somos da perspectiva pentecostal, da visão pentecostal, a nossa teologia sistemática vai enveredar mais por essa ala, por esse caminho da teologia pentecostal, ok? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, eu quero aqui nesse vídeo, de uma forma rápida e concisa, né? Falar um pouco o que é a teologia sistemática, tá bom? E também falar dos tipos, as duas que eu considero, na minha opinião, as principais teologias sistemáticas, que é a teologia sistemática pentecostal e a teologia sistemática reformada, e também mostrar para você aqui algumas teologias sistemáticas, tá bom? Que estão disponíveis aí em língua portuguesa, quem quiser comprar, né? E adquirir, tá bom? Então, deixa eu ir aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos aqui. Gente, eu comprei a nossa câmerazinha, chegou, né? Então, tô aqui dando uma olhada. Isso aqui tá sendo um teste também, né? Tô aproveitando para testar aqui nesse vídeo aqui. E eu creio que vai dar certo em nome de Jesus daqui para frente. Vou só melhorando cada vez mais, tá bom? Aqui, primeiro ponto aqui, eu quero começar aqui falando sobre o que é teologia sistemática. Bem, eu tirei isso aqui da fonte, né, do Gort Question, que é um site que ele produz teologia, tá bom? E lá no site você pode aqui clicar, copiar o link, ver lá direitinho, tá? A fonte. Ele diz o seguinte, que a palavra teologia, você já sabe, já falei isso na primeira aula, né? Ela vem de duas palavras gregas, que significam Deus e palavra. Combinado, temos aí a palavra teologia, que significa estudo de Deus. Não vou mais voltar a falar sobre essa questão de estudo de Deus, porque no primeiro vídeo eu falei sobre isso. A palavra sistemática se refere ao que colocamos em um sistema. Então é muito importante você entender que esse termo aqui, sistemática, tem muito a ver com essa outra palavra aqui, sistema. Logo, teologia sistemática é então a divisão da teologia em sistemas. Isso aqui é importante, tá? Entender isso aqui, sistemas, que explicam suas várias áreas. Por exemplo, muitos livros da Bíblia dão informações sobre os anjos. Nenhum livro sozinho dá todas as informações sobre os anjos. A teologia sistemática coleta todas as informações sobre os anjos de todos os livros da Bíblia e as organiza em um sistema, que no caso vai virar um estudo, né, uma matéria, dentro dessa teologia, da teologia sistemática, chamada de angelologia. Tá bom? Isto é, a teologia sistemática, né, que vai trabalhar isso aqui. Então, aí nós temos aqui uma organização de ensinamentos da Bíblia em sistemas de categoria. Muito bem, essa explicação deles aqui eu gostei. É uma explicação que está clara, na minha opinião, tá? E muito bom o exemplo que ele colocou. De fato, se você for pegar na Bíblia essas questões aqui, vou estar sobre os anjos, do livro de Gênesis Apocalipse, você não vai ter aí um assunto organizado. Por exemplo, o que é anjo? Você não vai ter, por exemplo, a natureza dos anjos assim de uma forma didática organizada. Aí é que entra a teologia sistemática. Ela pega esse assunto, os anjos, e vai colocar esse assunto dentro de como ele fala aqui, sistema, tá bom? Agora, é claro que dependendo do sistema sistemático, da teologia sistemática, o assunto ele pode ganhar mais atenção, menos atenção. Ele pode concordar com, por exemplo, o pentecostal pode concordar com o reformado pode concordar com o pentecostal, ou pode não concordar, porque como a sistemática ela é um sistema, então é muito natural a gente ter esse desencontro. Por que isso acontece? Vamos aqui para frente. Porque claramente nós temos uma diferença, gente. Eu coloquei aqui essas duas palavrinhas aqui, mas isso aqui é claro que vai ter muita divergência e tal. Por exemplo, pentecostal, eles se consideram, alguns pentecostais, claro, eles vão ser considerados também reformados, assim como tem reformado também que se considera pentecostal. Não é o caso aqui, tá bom? Mas dentro de uma discussão
teológica, eu acredito que ambos têm razão. Mas no caso aqui, a teologia sistemática pentecostal, olha que isso aqui é uma explicação que eu mesmo, o professor Silvio aqui está colocando. O que é que eu estou dizendo aqui? Mesmo que não se admita abertamente, sabemos que a teologia pentecostal tem uma visão baseada na atualidade dos dons do Espírito. Até porque, se você é pentecostal e não crê nos dons, na manifestação dos dons do Espírito Santo na atualidade, então você pode ser qualquer coisa menos pentecostal. E aí eu concluo dizendo o seguinte: em outras palavras, o desenvolvimento da sistemática pentecostal é toda com base no sistema cultural das crenças pentecostais. Eu fiz questão de expressar essa palavra cultural, por quê, gente? Para mostrar que o pensamento ali das nossas teologias pentecostais sistemáticas, é óbvio que elas vão estar dentro da cultura pentecostal. Como assim, Silvio? Por exemplo, se você vai escrever na área da salvação, na área do Espírito Santo, se você vai escrever na ala da escatologia, não tem como você não absorver a cultura pentecostal para escrever isso. Logo, a teologia pentecostal, no caso aqui, teologia sistemática pentecostal, ela vai ter essa batida, ok? Aqui do outro lado nós temos a reformada, e eu coloco as seguintes palavras: da mesma forma, a teologia sistemática reformada tem uma forte raiz nos seus antepassados, principalmente da época da reforma, por isso que o nome é reformada, né? A gente vai ver que você pega aí, por exemplo, os teólogos sistemáticos, vou já mostrar para vocês aqui o exemplo de algumas sistemáticas, né? E aí eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, mas você vai perceber claramente que a linguagem, a escrita, o desenvolvimento do pensamento, tudo está com base aonde? Nessa raiz, tá? Desses teólogos aí, principalmente que eles herdaram muito aí da época da reforma. Logo, também são guiados por algum movimento cultural do seu tempo. Então, não existe essa questão de dizer, a sistemática pentecostal não presta, que presta é reformado porque ela é totalmente bíblica. Isso é mentira. Nenhuma nem outra pode advogar isso, até porque os professores que vão assistir esse vídeo sabem que eu estou falando a verdade. Sabe que a teologia sistemática, seja ela pentecostal, seja ela reformada, ela é um produto, tá bom? Ela é um produto de um pensamento cultural. Eu estou colocando só cultural, mas tem outras coisas envolvidas. Então não existe isso, tá legal? Dizer que a sistemática, essa aqui é melhor e essa aqui não presta, ou que essa aqui é melhor e essa aqui não presta. Eu não penso dessa forma. Eu acredito que ambas têm os seus valores. Claro que eu não concordo com tudo que é falado na teologia sistemática reformada, tá bom? E claro, por ser pentecostal, porque como eu estou falando, eu vivo uma cultura pentecostal, então não tem para onde correr. E como de uma certa pessoa falou, um amigo meu, professor mesmo, ele falou que a teologia sistemática, às vezes a gente advoga muito a ideia de que ela é bíblica, mas os argumentos da teologia sistemática são bíblicos. Mas muitas das vezes esse argumento ele é mais filosófico do que bíblico. Ok, gente? Vamos aqui para frente. Aqui eu botei aqui a estrutura, tá, da teologia de uma sistemática, tá bom? Esse primeiro desenho aqui é para mostrar cada quadradinho desse aqui, diagramazinho desse aqui, representa uma doutrina. Aqui é como se fosse, digamos, estudo da Bíblia, estudo dos anjos, estudo do homem, estudo da igreja, do pecado, escatologia, eclesiologia, pneumatologia e assim vai. E aqui do lado eu coloquei aqui a estrutura de uma teologia sistemática. Basicamente, quase toda a teologia sistemática vai ter essa estrutura aqui, tá? Aqui eu até peguei aqui do Instituto, né, Teológico Batista Independente, só como exemplo, tá? Porque de fato é isso aqui, gente, ó. Observe bem, ó. Quase toda a teologia, não são todas, mas a maioria vai ser dessa forma. Vai ter no primeiro capítulo uma introdução, aí depois começa com bibliologia, que é o estudo da Bíblia, teontologia, que é o estudo do ser de Deus, ou como a gente chama também, estudo da natureza de Deus, tá? Aí você vem com a soteriologia, que é o estudo da salvação, cristologia, que é o estudo de Cristo, eclesiologia, estudo da igreja, escatologia não fica aqui, geralmente fica em último lugar, aqui não está organizado, tá? De uma forma ordinária, de maneira nenhuma, tá? É só para mostrar. Aí vem aqui escatologia, estudo das coisas, né, futura, ramartiologia, estudo do pecado, ó, paracletologia, interessante isso aqui, ó, porque em algumas sistemáticas vai estar pneumatologia, e aqui ele colocou paracletologia, que na minha opinião tem uma diferença,
não só na minha, mas dos teólogos, né? Sabe bem o que eu estou falando. E por último ele colocou aqui angelologia. Observe que, como se trata de uma teologia sistemática, ela é um sistema, todas as matérias de certa forma estão interligadas. Por exemplo, como é que eu vou falar de soteriologia, que é o estudo da salvação, sem falar, por exemplo, de cristologia, né? Então, para mim falar de soteriologia, eu tenho que falar de cristologia. Para mim falar de soteriologia, que é o estudo da salvação, eu também tenho que falar do pecado. Porque só existe esse assunto, estudo da salvação, porque o homem pecou. Então, para mim falar disso aqui, eu tenho que falar também disso aqui. Então, uma coisa está interligada com a outra. Como é que eu vou falar, por exemplo, de escatologia? O que é escatologia? Ainda que tenha uma grande variedade de subtemas, assuntos dentro da escatologia, mas, querendo ou não, ela está ligada também com Cristo. Porque a salvação, que a gente estuda aqui na soteriologia, tem um tema lá que é a santificação, e nós aprendemos que a santificação ela é um processo tanto posicional, como também ela é um processo. E esse processo vai terminar onde? No estudo aqui que a gente faz da escatologia, quando a igreja, né, o corpo de Cristo, ela passar por um arrebatamento, e o que é corruptível, ser transformado em incorruptível, etc. Tal. Eu estou só colocando isso aqui para vocês entenderem. É muito importante, você que é professor aí da EBD, entender que você faz parte de uma teologia, teologia pentecostal, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Você faz aqui parte da teologia pentecostal. Então, se você não entender a sua teologia sistemática e beber só aqui, você vai criar um grande problema aí na escola bíblica dominical. Então, é uma coisa que eu tenho observado, infelizmente eu vejo isso muito acontecer, e é um erro crasso que muitos professores cometem. Por quê? Porque bebem em fontes reformadas. Não estou dizendo aqui que você não deva ler literatura reformada, até aconselho, porque o nível de meditação teológica aqui realmente é impressionante, ok? Então aqui eu já coloquei a estrutura. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui modelos de teologia sistemática. A gente vai já encerrar o vídeo. Eu quero começar mostrando. Esses aqui são modelos de teologia sistemática pentecostal. Na minha opinião, essa aqui, ó, a do Stanley Orton, tá bom? É a melhor que nós temos, na minha opinião. A do Stanley Orton é a melhor teologia sistemática, tá? Dentro de uma visão pentecostal que nós temos. Tem uma outra agora, que foi lançada aí, só que não é pela editora CPAD. É pela editora, se não me falha a memória, Thomas Nelson, né? Que é a esqueci o nome dele agora, acho que é o Carlos César. Esse é o nome dele agora. Que também é boa. Eu não coloquei aqui nos exemplos, mas você pode estar pesquisando essa outra teologia sistemática. Temos isso aqui também, quase ninguém conhece. Olha, editora Vida, né? Uma perspectiva pentecostal. Rodman, né? Williams, J. Rodman Williams. É interessante observar a origem, saber se de fato essa ideia de pentecostal dele aqui é uma ideia teológica ou é uma ideia realmente onde ele desenvolve o pensamento pentecostal na crença da manifestação dos dons espirituais. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, como eu falei no início do vídeo, tem reformado que acredita, né, que ele é pentecostal, só que ele vai explicar em que sentido, né, ele é pentecostal. É muito interessante você saber a origem, né? Tá bom? Para não cair nesse erro aí. E o livro que eu estou falando para vocês aqui agora há pouco, o nome do autor, que esse também eu recomendo, é a Teologia Sistemática Carismática, né? O nome do autor, na verdade, são duas pessoas, né? É o César Moisés Carvalho e Séfora Carvalho. Eu não coloquei aqui, mas também é uma obra aí que eu indico você, quem quiser comprar. Por que eu indico? Porque esse material aqui, ele tem também alguns dados históricos, entendeu? Eles têm uma abordagem mais profunda, então eu indico assim, de olho fechado. Aí tem essas aqui, nós temos aqui a Pentecostal Branquinha, também é boa, tá? Veja que aqui cada uma, assim como a do Stanley Orton, cada artigo tem um autor que vai comentar. Essa aqui também é boa, tá? Não deixa de ser também ter a sua importância. Mas a do Stanley eu acho melhor ainda. Mas essa aqui, ela tem o seu valor. Tem autores aqui muito importantes, né? Tem aqui, por exemplo, na da escatologia, o Ciro Sanches.
Nós temos aqui ainda o nosso querido Antônio Gilberto, quem conhece, quem é da Assembleia sabe a importância desse grande pensador, tá bom? Então aí uma teologia realmente que tem a sua relevância. E aqui a clássica, né? Uma clássica, eu acho que foi uma das primeiras que os assembleanos começaram a conhecer, que é a teologia sistemática de Ulrich Bergstein. Tem gente que pensa que por ser do Ulrich Bergstein, ela é tão simples, mas eu não tenho essa teologia, mas já tive a oportunidade de dar aula nela e às vezes ela não é tão simples. Então, assim, claro, ela também tem a sua parte técnica. Tem muita gente que vai pensando uma coisa, né? E não é bem assim. Ah, porque é do Ulrich Bergstein. Mas você já procurou estudar para saber quem foi Ulrich Bergstein? Ou Bergstein, né? Bergstein, não sei como é que pronuncia esse nome, que ele é brasileiro. Mas enfim, tem essas 4 obras aqui dentro dessa área pentecostal. Agora, dentro da área reformada, essas 2 aqui são clássicos, né, gente? É um clássico. Aqui tem o Charles Hodge. Essa obra aqui, até latim ela tem. Ele tem textos, parágrafos completos, praticamente em latim. Essa aqui é a teologia sistemática, para quem é calvinista mesmo, que quer ser realmente o cara do calvinismo, é leitura obrigatória. Porque realmente ele é um dos pensadores antigos, né? E combatente da teologia liberal. E aqui também, né? Luiz Berkoff. Tem seminário aqui na nossa cidade que adota essa sistemática como livro-texto. Também é um grande calvinista também. E ambas são boas, gente. Eu vou deixar bem claro que ambas são boas. O Berkoff, inclusive, tem uma vantagem que eu observo na sistemática dele, é que ele traz sempre assim, antes de começar a desenvolver algum pensamento, ele traz um fundo histórico. Eu acho bem legal assim a teologia sistemática do Luiz Berkoff. É claro que é um calvinista, em alguns temas a gente vai divergir, é natural. Como eu falei agora há pouco, é uma sistemática, é uma outra ala, né? Mas as obras aí são boas, tá bom? E aqui eu vou completar, né? Tem aqui essas 2, essa aqui também é uma reformada, poderia dizer assim, que é do Robert Culver e do Charles Finney, tá? Charles Finney, um grande pentecostal também. E essa aqui também é uma grande obra da teologia sistemática também. Tenho ela e realmente também é um material excelente. Aí tem outras teologias sistemáticas. Essa daqui foi considerada aí já pelo site, né? Teve um site aí que até o professor, pastor, né, Moisés Campelo, tá bom? Ele fala sobre isso, né, mostrou se essa teologia sistemática ela esteve no topo de venda aí, não sei como é que tá agora, tá bom? Mas de fato vale a pena. A teologia sistemática, essa aqui é atual, tá, gente? Porque tem a antiga, essa aqui ela passou por um processo, que é do Wayne Gruden. Ela é muito boa. Ele é um batista na verdade, tá bom? Mas qual é o legal dessa teologia que eu acho? É que ela pega os pensamentos teológicos, ela divide. Por exemplo, quando ela vai tratar da escatologia, tá? Ela vai dividir as escolas direitinho, bonitinho. Tem uns gráficos muito bacana nessa teologia, muito bacana, tá? Se eu pudesse indicar para você que é pentecostal, claro, eu indicaria, compre 2, pelo menos 2. A teologia do Stanley Orton e a do Wayne Gruden. Eu não estou ganhando nada para isso não, tá, gente? Estou só mostrando aqui o valor delas. E aí são matérias que eu estou sempre usando. Quando eu estou dando aula de alguma matéria dentro da sistemática, eu uso esses materiais. E essa aqui também, cara, é muito boa. Do Millar Erickson, né? Teologia sistemática, top também. Não confundo introdução à teologia sistemática com teologia sistemática. Tem a introdução, tá bom? E tem a teologia sistemática também completa do Millar Erickson. Muito boa também essa teologia. Claro que elas vão flertar mais com a teologia reformada. Só que eles não são totalmente concordantes com tudo que a teologia sistemática reformada fala. Tem coisas que eles vão aí discorrer de forma diferente. Se não me falha a memória, a escatologia do Erickson, se não me falha a memória, eu não tenho bem certeza, tá? Porque a gente pode cometer equívocos. Ela se parece mais com a escatologia pentecostal, tá bom? Então, por isso que eu acho legal as duas, porque é um trabalho que se propõe a escrever o assunto, tá? Tentando respeitar as correntes. Aquelas que eu mostrei lá atrás, ela se propõe a desenvolver um pensamento. Aqui não, tem um pensamento mais variado. E essas duas aqui, tá? São top. Ó, o Frank Ferreira e o Alan
aqui na teologia sistemática aqui, pensa num trabalho também bom, cara. Pensa num trabalho bacana, porque aqui o autor, os autores, na verdade, eles vão abordar o assunto, tá bom? Colocando as linhas de pensamento, tudo. É muito bom, porque aqui tu começa a ler um assunto, tu não tem só uma visão. O bom é esse. Você vai observar que tem outras visões que podem contribuir sobre o assunto. E por último, nós temos aqui a teologia sistemática, né, do Norman Geisler, que são 2 volumes. Essa aqui também muito boa. Só que a linguagem dela é bem filosófica, né? Bem filosófica, mas é uma teologia também fantástica também. Eu coloco também aí, principalmente para o pessoal da teologia arminiana. Tá aí uma obra para quem quer se aprofundar em teologia arminiana. Indico esse material. Então, vocês podem observar, gente, finalizando aqui, tá? Voltando lá. Legal, deixa eu voltar aqui. Você pode observar que existem várias e várias teologias. Tem outras, eu coloquei aqui só algumas, tem outras, mas que podem estar ajudando, contribuindo na tua formação aí teológica, entendimento sobre teologia, ok? Esse é um vídeo teste aqui com a nova câmera, tá legal? Espero que tenha ficado boa a imagem. Eu vou trabalhar algumas das questões aqui, mas por enquanto é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus, amém.